A reforma do imposto de renda que vai entrar em vigor. Isenção ampliada total para quem ganha até R$ 5.000 e com descontos até 7.350 e também taxação de dividendos. Para falar sobre isso, que vai realmente impactar aí na nossa economia e na vida do cidadão, você contribuinte, a gente trouxe aqui o contador Roberval Júnior, ele que já vinha antecipando nessa pedra há algum tempo. Falava inclusive que essa correção da tabela, ela já era esperada há algum tempo, mas só agora se tornou realidade. Foi uma promessa de campanha do presidente Lula, quando estava ali na caminhada para o Planalto, e agora finalmente se torna uma realidade. Demorou, mas chegou, né, Roberval? No último ano aí do governo, ele vai ter, obviamente, como propaganda, acima de tudo, também esse argumento, mas e do ponto de vista do cidadão? O que é que acontece a partir de agora? Que vantagens estão embutidas nessa isenção do imposto de renda? Muito bom dia. Bom dia, bem-vindo, Roberval. Bom dia, Marcos, bom dia, Thaís. Pois é, o Lula deixou pro finalzinho, né, para fazer hoje 10 horas da manhã, 10h30, ele assina e realmente concretiza o que já estava programado em 2022 em sua campanha. Aquela isenção total de quem ganha até R$5.000 e até 7.750 ele vai fazer escalonado para fazer umas reduções dos impostos. Isso vai ser um benefício muito grande para toda a população que vai estar dentro dessa faixa, né? Que é a grande parte. Roberval, eu já disse aqui num dia e vou pegar sua presença como especialista para explicar. Algumas pessoas estão entendendo e aí vem a compreensão do que é a realidade, porque nem convive com situações assim, de que quando você isenta, esse dinheiro volta para o trabalhador. Na verdade, ele não vai sair. Então, o trabalhador tem que ter consciência de que aquele desconto que já era tradicional, ele deixa de existir, o dinheiro fica na conta, mas caberá a ele separar esse percentual para aí sim, no final do ano, ter a diferença do que não foi descontado, né? Sentir a economia. Sentir a economia. Agora também, se não tiver atenção, o que deixou de ser descontado, acaba entrando nas contas do dia a dia. É assim que funciona, né? Exatamente. Esse desconto é interessante, que a população ela venha a ter uma ideia melhor de fazer um investimento. Ou até mesmo aquelas pessoas que têm um débito, que o juros é alto, que venham quitar esses débitos. Porque se a gente não fizer dessa forma, próximo ano vai estar todo mundo aperreado de novo. Então, esse benefício que vai começar agora em janeiro de 2026 acaba ficando por terra. Né? Por exemplo, a questão do imposto de renda, como você bem falou, ele não é que ele vai ter um isento, ele vai devolver o dinheiro, é que não vai ser descontado. Exato. Então, ele vai ter um rendimento maior todas as vezes que for receber esse salário. Eu estava observando em relação ao meu desconto principal. Então, estava saindo 400, quase 500 por ali. Então, quer dizer, tem investimento, aí você vai fazer tesouro direto, aí você vai buscar alternativa para que aquilo vá rendendo até o final. Porque aí, para quem ganha, por exemplo, essa história dos 5.000, no final você vai ter pouco mais de 4.000, né, e 300 ali do que sobrou. Se você investe isso, você tem a possibilidade de virar o ano, tá certo? Com um pouquinho a mais, até para honrar suas contas, que são aquelas fixas, né? Já na virada do ano, Thaís. É uma estratégia, né? Para que você realmente sinta a vantagem nessa questão da isenção, se você está dentro dessa faixa beneficiada. Agora, Roberval, uma das novidades também, a partir de agora, é a taxação de dividendos. Como é que vai funcionar isso? Pequenos investidores também serão taxados? Existe alguma faixa de isenção para esses também? Isso, eles botaram até 10% para realmente aquelas pessoas que recebem como dividendos. Isso ele vai ser também escalonado, né? Se você receber 50 mil, você vai ser taxado nos 10%, porém, no final do ano, se você não atingir 1.200.000, você vai ser taxado a menos, porque é taxado de 0 a 10%, só que ele começa de 600 mil anual. Digamos que você, por algum motivo, nesse ano de 2026, em um mês específico, alguma ação lhe pagou R$50 mil de dividendos. Então, ele vai taxar nos 10%, só que quando chega no ajuste anual, na sua declaração, esse valor vai ser reembolsado, porque não seria devido a esse percentual. Né? Esse percentual seria o limite máximo para aquelas pessoas que oferirem até 1.200.000. Lembrando que esses valores, eles são somados. Digamos, a parte da taxação ela vai pegar muito em quem é autônomo. Hoje você pega médicos, você pega jornalistas também, algumas atividades que ele abre uma empresa para começar a trabalhar por dentro da empresa para você correr dos 27,5% do imposto de renda na fonte. Isso. E faz hoje, né, que se isso vai ser até o final desse ano, que você faz essa distribuição de lucro gratuitamente. Então, naquela empresa, vamos dizer que você tenha
um consultório no qual você vende ali 80 mil reais no mês, você tem um funcionário, você tem todos os seus custos e você fica líquido com 53 mil. E você transfere da sua pessoa jurídica para a pessoa física, hoje, gratuitamente, porque você já pagou todos os seus impostos pelas empresas e você recebe 50 mil reais líquido. Já agora, né, a partir de janeiro, esses valores de 50 mil já vão ser taxados também. E isso, se ficar até o final do ano, se for realmente 50 mil, ele vai pegar a taxa mínima. Porém, se chegar a 1.200.000 no ano, ele vai chegar à taxa máxima, que é os 10%. Agora, isso tudo foi parte da compensação exatamente para cobrir o que foi isento para os 5 mil, né? Exatamente. O que é que o governo, para ele dar uma isenção, ele tem que arrumar uma forma de colocar o valor de volta. Não tem copo vazio com promessa aleatória. Alguém vai ter que cobrir essa conta. Eu vejo como ele tentou ludibriar nós, né? Porque esse desconto já era para ter sido dado gradualmente ano a ano. Certo. Tanto que no projeto de lei ele já diz que, para frente, mesmo que esteja qualquer tipo de aumento de salário, mais de 5 mil reais com a tabela corrigida vai ser o resto da vida. Então, quem recebe 5 mil reais não vai ser taxado, vai ser isento. Por quê? Porque senão, quando chegasse no próximo mês, teve aumento de salário, as pessoas voltavam a pagar imposto, né? Então, isso aí ele realmente conseguiu. E para suprir essa necessidade, ele vai taxar os dividendos. Lembrando que aqueles dividendos que fazem parte da infraestrutura, que seria a parte de agrária e a parte de imóveis, ele ainda deixou por fora, esses aí não vão ser taxados. Essas mudanças, elas já causam impacto no imposto de renda de 2026? Sim, no fato gerador, mas não na declaração de imposto de renda. Né? O que é que a gente aconselha muito quem vai fazer agora a declaração de imposto de renda? Já se preparar nesse finalzinho de ano, porque aqueles empresários que têm a distribuição de lucro ainda para fazer de 2025, ele vai poder fazer essa distribuição de lucro para os próximos 2 anos sem pagar impostos. Então ele tem que chegar no final desse ano e já informar quanto ele tem de lucro para poder, nos próximos 2 anos, ele fazer a real distribuição sem ter essa taxação. Agora, significa dizer que, claro, as regras estão postas, a mídia, né, explora bastante essas falas, mas no modo de operar é fundamental ter um especialista para ajudar você a pensar na tomada de decisão, porque, obviamente, se acostumar com tantas regras sozinho pode dar problema no final, né? Perfeito, perfeito. Essa nova norma, ela veio com alguns detalhes que, principalmente para quem é autônomo, ele vai ter que ter muito cuidado para não ter que pagar uma taxação maior do que a devida. A tabela, ela também faz uma questão que, se você já recebe, digamos, você é um médico, você já trabalha com carteira assinada ou até mesmo funcionário público e você tem um consultório com outros médicos. Então, ele vai fazer o somatório daquilo que você já paga com a pessoa física na pessoa jurídica para que não ultrapasse 34% de taxação efetiva, que seria o somatório dos impostos, tanto da pessoa física como o dos dividendos vindo da pessoa jurídica. Você está vendo, né, Thaís? Tem a regra, está bem divulgada e tudo mais, mas a forma de operacionalizar tem que ter a técnica para evitar exatamente que, ao invés de vantagem, você continue pagando ainda mais, né? É a preparação, né? Tem que se preparar. Toda mudança exige realmente, traz dúvidas e exige que as pessoas, investidores, empresários, a pessoa física também se planeje, se organize. Qual seria a sua recomendação, Roberval, para que essas pessoas não sofram impacto ou não tenham surpresas no ano que vem? Eu sempre digo que a gente tem que analisar caso a caso. Por exemplo, nós temos alguns pontos esse ano que a gente ainda pode fazer e para que a gente não venha pagar os impostos no próximo ano. Que um desses seria essa questão da distribuição de lucro, você já fazer a aferição e a declaração esse ano. E tem as questões também daquelas empresas que fazem a distribuição de lucro trimestral. Porque como ele vai tributar baseado no valor que ele vai ser pago, você consegue fazer mensalmente que não vai atingir os 600 mil e nem você vai conseguir oferir essa taxação que seria do governo. Vamos embolar mais essa conversa, porque tem empresários e tem pessoas que em algum momento caíram em situação de malha no ano anterior e esse ano estão pagando ali ou fazendo alguma correção ou negociaram alguma dívida. A Receita não abre mão de juros, ela só parcela, né? Só posterga isso em forma de parcelas. E quem está vivendo essa realidade não mudou nada, se soma com as novas regras. Então não aguarde uma renegociação, um refis, porque isso não foi inventado pelo governo para esse caso, né? Não, para esse caso ainda não, mas quem tem hoje débitos ainda na Receita Federal, porque a nova regra que foi criada há 4 anos atrás, os débitos da Receita Federal que forem reparcelados daquelas empresas do Simples Nacional, elas vão ter que pagar uma entrada de 20%. E aí você consegue
fazer com que aqueles débitos da Receita Federal coloque na Procuradoria, porque existe uma normativa que obriga débitos a partir de 3 meses já para a Procuradoria. A Receita Federal, por ela não querer perder essa receita, ela acaba não jogando na Procuradoria. E hoje a Procuradoria está aberta até o final do ano, um parcelamento onde consegue dar um desconto de 70% de juros e multa e a entrada você pagar em 20 vezes. Então isso beneficia demais, principalmente aquelas empresas que querem aderir, querem continuar no Simples Nacional e não conseguem pagar essa entrada. É isso, é importante esse esclarecimento, né? Se você é um dos milhões de brasileiros que será beneficiado, que serão beneficiados pelas mudanças no pacote da reforma, né, de isenção ali do imposto de renda, então já se prepara, né? Se vai ter essa economia mês a mês, por não ter esse desconto, então já se organiza para poupar esse dinheiro e sentir essa economia no final do ano. Essa é a principal recomendação nesse momento, principalmente para quem é trabalhador e tem ali o seu dinheirinho, tinha ali o seu dinheiro do imposto de renda descontado. Perfeito. O que é que eu indico sempre para quem vai ter os benefícios de isenção? Se você tem uma dívida do qual o seu juros é acima de 2%, você usa esse dinheiro para pagar essa dívida. Se não tem dívida, guarde esse dinheiro, invista para que você possa gozar dele no final do próximo ano, ser o seu 14º salário. Agora, no caso, para você que está falando da dívida, você fala para aquela que já está sendo paga ou aguardar uma possibilidade de renegociação? A renegociação sempre é vantagem, porque quem é o devedor, ele sempre vai lhe dar uma oferta de valores menores para a quitação. Então, dependendo do que você já paga hoje de juros, é interessante que você aguarde e lance uma proposta para a quitação daquele débito. Para a quitação do débito. Pois é, gente, olha, tem alternativas, tá? O setor está aprendendo, os contadores estão estudando cada vez mais e são eles que podem nos ajudar a compreender onde está o caminho legal para a gente poder, claro, equilibrar o que ganha, o que tem que pagar e ficar tudo bem em relação também à própria Receita Federal. Esse assunto não se esgota aqui, a gente vai ter a prática desse desconto já no próximo ano. O Roberval vai estar acompanhando e qualquer modificação, claro, ele estará por aqui. Roberval Júnior, contador, hoje fazendo essas reflexões a respeito aí da isenção do imposto de renda. Só preciso lhes lembrar que são 15 milhões de brasileiros que são beneficiados. Do ponto de vista de repercussão política, essa é uma das apostas do governo Lula para melhorar sua popularidade também junto à classe média brasileira. Roberval Júnior, obrigado pela sua presença. Bom dia de trabalho, até a próxima. Obrigado, sempre às ordens. Obrigada, Roberval. 7h40. Nosso Zap Mix, peraí, que é o Sam